Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o SEAC no Lar, essa oportunidade semanal que nós temos de nos encontrarmos para o estudo do Evangelho no Lar, sempre com uma lição nova, de uma obra do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, e hoje, como estamos estudando o livro Vinha de Luz, chegamos na lição 65, Cultiva a Paz. E vou chamar o José Rubo, que sempre está conosco também, que neste momento deu seu boa noite. Boa noite, José. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos veem, nos ouvem, nos acompanham pela Rádio TV SEAC, pelas mídias sociais do SEAC. Como sempre, é um prazer muito grande poder dividir esse momento com o Maurício e todos vocês, onde nós fazemos esse estudo, essa reflexão sobre as palavras de Jesus Cristo, as palavras que Emmanuel nos traz neste livro que nós estamos lendo, que é o Vinha de Luz. Obrigado, José, bem-vindo. Bom, como os amigos já sabem, né, nós semanalmente realizamos esse programa, essa oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho de Jesus, e para facilitar aqui no SEAC no Lar, nós utilizamos uma obra evangélica, dentre tantas psicografadas por Chico Xavier, tendo autoria espiritual de Emmanuel, estamos agora utilizando Vinha de Luz e chegamos à lição 65. Também, todas as semanas, né, nós fazemos uma pequena recordação das fases que são propostas para o estudo do Evangelho no Lar. E a maioria dos amigos já sabem como que é, aqueles que recém chegaram, né? É sempre interessante ter essa orientação, mas Evangelho, né? Evangelho em casa, com as pessoas que dividem o lar conosco, buscando boas vibrações que vão nos proteger contra as más influências, né, daqueles irmãos que, porventura, ainda se detêm no mal e que se regozijam de nos fazer o mal, ou praticar o mal com aqueles que nós amamos. E, iniciando esse trabalho, nós sempre fazemos com uma prece, né, pedindo a Deus, aos bons espíritos, que nos acompanhem nesse momento, nos iluminem o raciocínio, a razão. Realizamos a leitura. A leitura, inclusive, ela pode ser do próprio texto do Evangelho, ela pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é o texto do Evangelho que traz a moral cristã, com os esclarecimentos que os Espíritos nos oferecem sobre as máximas dessa obra. Depois discutimos a respeito qual o entendimento, como podemos aplicar no nosso dia a dia, e encerramos também com uma prece, né? Então é algo assim que pode se desenvolver de uma forma bem tranquila, bem rápida. Em geral, 15 minutos, meia hora são suficientes, dependendo da quantidade de pessoas que acompanham. Aqui no SEAC, na Rádio e TV SEAC, no SEAC no Lar, nós costumamos levar algo em torno de 45 a 60 minutos, porque nós temos essa disponibilidade oferecida, né, pela instituição e pelos próprios canais de comunicação que ela coloca à disposição do nosso uso, né? Pode ser feito sozinho, pode ser feito acompanhado, se outras pessoas da casa que não são espíritas quiserem acompanhar também, é sempre interessante estender o convite. Pode ser feito em voz alta. Eu, particularmente, mesmo quando eu faço sozinho, eu prefiro, né, que seja feita em voz alta, mas pode ser feito somente uma leitura em pensamento, né? E é interessante também deixar um copo de água ou uma jarra de água para fluidificação.
né, que é sempre o pessoal pergunta. E aí eu pergunto para o José, José, como que é essa questão particular da magnetização da água, qual a finalidade? Se eu, depois do Evangelho no Lar, eu tomar aquele copo de água, vai desaparecer todas as doenças, os males, e eu vou me tornar alguém assim como São Francisco de Assis. É isso, né, que acontece? É exatamente isso que acontece, Maurício. É claro, isso Parece, né? então, é o que acontece e que é o destino de todos nós, na verdade, que é chegarmos, vamos ser humildes, né? Porque nós estamos aqui, o nosso grande modelo é Jesus Cristo, tá? Mas a gente pode chegar primeiro a São Francisco de Assis, muito bem, né? É o caminho, né? Mas depende de esforço, depende da nossa boa vontade, depende da nossa disposição, depende da nossa mudança mental, da nossa reforma íntima, que não vem com um copinho de água, mas vem, né, com o passar do tempo, vários copinhos de água, né? A gente fazendo, né, todo esse esforço, o Evangelho no Lar, semanalmente, praticando o bem, praticando a caridade, né, buscando o perdão, buscando a união, a harmonia entre os nossos irmãos, né, resolvendo as nossas diferenças com as pessoas com quem não temos muita afinidade. Então, é o caminho. Então, com algo, fazendo isso e mais um copinho de água, a gente chega lá, né? Então, o copinho de água, que é comum nas reuniões espíritas, e aqui a gente faz, né, durante o Evangelho no Lar, né, deixar a água ali de lado, né, durante esse momento que nós estamos fazendo essa reflexão, essa oração, nós somos acompanhados por bons espíritos, nós somos acompanhados por esses bons pensamentos, né? E essa vibração positiva que vem tanto de nós quanto do mundo espiritual, modifica esta água, né? Nós chamamos de fluidificação, né? É a modificação desse mineral, que é a água, né? E ela se torna assim como que um bálsamo para nós, para que a gente possa, sorvendo essa água, né? Deglutindo essa água, ter uma condição melhor orgânica para poder enfrentar os nossos desafios. Então, a água ela é importante sim, mas ela vem acompanhada desse nosso esforço, desse nosso desejo de mudança. Ou seja, ela não faz milagres, né? Não vai transformar a nossa situação atual em santidade. No entanto, como o José falou, é um lenitivo, né? É algo que nos traz assim uma recuperação, uma energização, né, das forças para que a gente tenha maior disposição de enfrentar as situações do dia a dia. E eu peço até desculpa para os irmãos que nos acompanham, eu e o José gostamos de fazer aqui de forma bem descontraída, né? Então, por isso que a gente faz alguma brincadeirinha desse jeito e tal. Então, os amigos aí que pegaram o bonde andando, água fluidificada não faz milagre, não é ela que vai transformar. O que vai transformar bem, como o José falou, é o quê? É o trabalho, o exercício no Evangelho, a vontade da mudança, é o querer mudar, né? E aí sim, é a busca constante por sermos melhores, que aliás é uma das situações que a lição de hoje vai tratar, né? Ela vai falar assim, olha, tal, é com a paz, né? E cultivo para aqueles que conhecem, que tem um jardim em casa, que tem um vaso com plantas, que moram ou moraram na roça, sabe que cultivo é algo que dá trabalho, é um processo, é preparar o solo, é plantar, é semear, depois
são os adubos, a água, a proteção contra as pragas que são constantes, a geada, dependendo do lugar, o próprio calor, né, para que aí nós colhamos as plantas, né? E aí, quando fala cultiva a paz, olha o trabalho que a gente tem para chegar nessa situação, né? Nós vamos fazer a leitura, aí vamos comentar logo após, né? Mas antes, como eu disse lá, que a gente tem aquelas etapas que a gente gosta de fazer, a prece, a leitura, o comentário, a prece de encerramento, nós vamos fazer a prece de início, né? Para que depois passamos para a lição propriamente dito. Então, convido todos nesse momento a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade, rogando, Pai, que primeiramente, nesse momento que nos reunimos, nos permita esse estudo que nós sabemos que é tão grandioso para a nossa economia espiritual. E que também, se nos for permitido, tenhamos a presença dos bons amigos orientadores espirituais, esses companheiros que nós sabemos que nos acompanham de maneira incansável, todos os dias nos orientando, e que estejam conosco nesse momento para nos ajudar nessa compreensão e principalmente nos intuir naqueles momentos que será necessária a aplicação do conteúdo dessas lições do Evangelho, que são tão importantes. E que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Fazer a leitura. E tão logo tenhamos terminado a leitura, nós vamos passo a passo, onde vamos contextualizar, né? Ou seja, buscar a compreensão do momento em que a frase do Evangelho é dita, e depois aquela proposta de estudo que o Emmanuel traz na lição. Então, a lição se chama Vinha de Luz, é o número 65, e tem por título Cultiva a Paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Emmanuel, em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes na inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida,
A preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível de cada um. E eu repito essa última frase: intransferível conquista de cada um. Essa lição, ela é por demais interessante a maneira que Emmanuel aborda. E procurando nos estudos para que tivéssemos um maior entendimento para o Evangelho do Lar, ela me parece uma perfeita integração com as palavras de Jesus, né? E é exatamente nesse campo que nós procurar trabalhar a nossa compreensão, levando a todos, né? Então, como eu disse, nós vamos agora passo a se fazer a interpretação. E eu pediria ao José que fizesse, então, a contextualização desse versículo, capítulo 10. Vamos lá. Para variar, né, Lucas pega um versículo do Evangelho de Jesus, ou melhor, Emmanuel pega um versículo do Evangelho de Jesus Cristo, né, e ele consegue tirar uma interpretação muito interessante. Se você pega o capítulo 10 de Lucas, você talvez não enxergue exatamente essa nuance que existe aí nessa interpretação que o Emmanuel dá. Mas vejam, vamos lá tentar entender. Lucas, capítulo 10, está falando das obras de Jesus, do início, quando ele estava já fazendo a sua pregação, né? E ele já tinha arregimentado ali os 12 discípulos, tinha passado aquela situação onde ele faz o chamado milagre da multiplicação dos pães, etc. Estava pregando para uma multidão muito grande, e depois disso ele envia para disseminar a sua palavra, a sua mensagem, mais pessoas. No Evangelho fala que Jesus arregimentou ainda outros 70, além dos 12, e que mandou esses 70 é um número talvez que é simbólico, ele manda de 2 em 2 a diversas cidades e lugares para enviar esta mensagem que ele estava trazendo, essa boa nova. E nesse envio, nessa recomendação que Jesus faz a esses novos discípulos, ele recomenda que eles vão até as cidades, se instalem na casa de quem os receber, permaneçam ali, e quando eles entrarem na casa, que eles digam, né, que a paz esteja com vocês. E que, se por acaso, né, ali houver, então,
um filho da paz, essa paz vai repousar sobre essa casa. Porém, se não, que essa paz voltaria para eles, né, e eles continuariam a sua caminhada. Tá? Então, essa é a parte do Evangelho que Emmanuel pega este versículo, que aí está no Vinha de Luz: se ali houver algum filho da paz, a paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Tá certo? Então, veja, é um momento que agora Emmanuel usa, né, para nos explicar de como que nós todos recebemos essa mensagem de paz. Como que cada um de nós se prepara adequadamente para receber essa mensagem de paz? Será que todos nós estamos preparados para essa mensagem de paz? Que tipo de paz cada um de nós está desejando obter? A paz realmente ativa daqueles que desejam fazer alguma coisa pela paz, pela manutenção da paz, pela harmonia entre os irmãos, ou aquele que deseja a paz de forma passiva: não, eu quero a paz, que venha tudo a mim, eu estou precisando, então eu vou ficar aqui aguardando que as coisas aconteçam para mim. Tá? Então veja que durante a leitura deste capítulo, né, do Vinha de Luz, o Emmanuel vai discorrer sobre isso, e nós dois agora, eu e o Maurício, vamos tentar também esclarecer alguns pontos mais sobre essa mensagem. Tá certo, Maurício? Ótimo, José, excelentes esclarecimentos. Tem um trecho interessante também, ele sai aqui de Lucas, capítulo 10, mas que eu acho bem interessante também, quando fala sobre a paz, e nos dá um entendimento, né, que eu até recomendo que os irmãos, nós não vamos falar dele aqui, mas recomendo que leiam, está em João, no capítulo 14 de João. Né? Logo após Jesus anunciar que na sua ida o Pai mandará o Consolador em seu nome, Jesus também ele fala sobre a paz. Ele diz no versículo 26, quando ele fala do Consolador, logo a seguir no 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E é interessante, eu fiz referência, porque Jesus, ele fala exatamente assim: te dou a paz como o mundo dá. Né? É diferente, é a minha paz que eu estou dando. Então, é claro, a gente teria muito que discutir a respeito, né? E nós vamos ter aqui a lição, mas vale a pena dar uma lida e imaginar qual é a paz de Jesus. Essa paz que Jesus está dizendo, né? Qual é a diferença dela em relação à paz do mundo, que Jesus fala: olha, a paz que eu estou te dando não é essa do mundo. Né? Então, eu achei muito legal e achei propósito até a gente citar esse caso. Vamos à leitura, então, né? Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Olha só que interessante, né? A gente prefere, então, a situação, muitas vezes, de dor, né? De desespero, à situação de tranquilidade, de paz. Nós fugimos, né, da luz da paciência, nós preferimos a revolta a essa situação, e sim,
né, nós, se analisarmos nosso próprio comportamento, nós vamos ver que muitas vezes nós nos apegamos a essas situações que só nos causam problemas de angústias, de perturbação, né, de intranquilidade. Parece muitas vezes que essas situações que nós criamos e que nos trazem o desespero, elas são concretas, elas são palpáveis, de tão firmes que elas são. E a paz, a tranquilidade é algo tão abstrato, tão longe, parece que nós não conseguimos apalpar, nós não conseguimos perceber, né? E aí, o que nós fazemos? Nós nos apegamos àquilo que a gente conhece, a situação que até então nós cultivamos. É porque nós não somos ruins por natureza, igual alguns filósofos falam, nada disso, né? É que durante todas as existências, todo o tempo, nós muitas vezes vamos cultivando por uma natureza de egoísta, de manutenção do próprio ego, para que nós tenhamos ou reconheçamos em nós a importância em relação aos outros, nós vamos criando conflitos, nós vamos criando constrangimentos, e que em dado momento se voltam totalmente contra nós. E aí, o que nós fazemos? Né? Nós nos apegamos a eles, nós vamos, através de subterfúgios, mantendo aquelas situações que nos afastam de outras pessoas, ou que sempre nos colocam em situações de intranquilidade, situação perturbadora. Ou seja, nós continuamos alimentando essas situações e não deixamos aquela semente que já está dentro de nós, da busca da paz, que poderia florir, né, florescer e nos levar ao caminho da evolução espiritual, nós acabamos focando ela com o dia a dia. É como se nós tivéssemos, ao longo de todo esse tempo, cultivado a erva daninha que vai sufocando a planta que quer nascer. Né? É por isso a chamada do Emmanuel, é como se fosse assim, olha, cultiva significa, né? Vai lá, tira o matinho, tira a erva daninha, alimenta essa sementinha, porque ela, de fato, é o fruto que você deve desenvolver, né? E o mais interessante, e que a gente constata, né, que é uma verdade, Emmanuel fala que a gente faz isso naturalmente. Nós preferimos essa ação do que o trabalho que nós teríamos, né, que sim, é árduo, é cansativo, para que nós pudéssemos ter, né, à luz da nossa consciência, que nós pudéssemos agir no bem, que nós pudéssemos eliminar nossas próprias dores. Por que nossas próprias dores? Porque elas são só resultado daquilo que a gente trouxe até esse momento. Né? Maurício, você comentou muito bem esse trecho, né? Está muito bem esclarecido. Agora, a pergunta que fica, né? Por que nós agimos dessa forma? Por que nós nos acomodamos e nós nos sentimos confortáveis no erro? Quando nós sabemos que estamos cometendo um erro e mesmo assim nós queremos permanecer fazendo aquilo daquela mesma forma, né? O que nos move para isso é somente orgulho, a vaidade, é realmente o comodismo, né? É esse desejo de se vitimizar, né? Alguma coisa nos faz agir dessa forma. No momento em que nós percebemos, né, que essa ação, essa atitude só nos traz prejuízo, é o momento que ocorre o despertar. Peraí, não, isto aqui está me prejudicando, eu preciso mudar. Né? Agora, esse momento de despertar, ele é pessoal, é individual,
né? E às vezes exige que nós passemos por alguma dificuldade muito grande, uma pressão muito grande, como se diz, né? Normalmente a gente chegue ao fundo do poço para aí de repente olhar para cima. Bom, aí daqui para baixo eu não vou, só posso ir para cima. E aí começa, né, a tomar uma atitude para mudança, né? Então é isso, alguma coisa nos move. E a gente tem que identificar o que está nos movendo a nos acomodar na situação para poder fazer alguma coisa diferente. Ok. Continuando. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas, né? Então, olha aqui que interessante, né? E veja, vamos acompanhando, ver se a gente faz isso, né? Imprescindível trabalho intensamente no mundo íntimo. Então, o mundo íntimo, o que é? É dentro de nós, a nossa consciência, né, a nossa razão, é o controle das nossas emoções, é assim que eu vou trabalhando isso no mundo íntimo, né? E aí eu consigo, então, calar aquele ímpeto de me revoltar contra a chamada aqui vontade divina ou as leis eternas, as leis de Deus. Por quê? Porque é normalmente o que nós fazemos, né? A gente sofre porque nós nos revoltamos contra as leis naturais, contra as leis de Deus, né? Se não fosse dessa maneira, nós não teríamos, né, um tipo de sofrimento, ou pelo menos nós estaríamos num caminho para a resolução desses sofrimentos. Mas não, nós nos colocamos assim de maneira a confrontar. Nós queremos no outro aquilo que nós não fazemos, né? Então, principalmente quem vive nos últimos anos no Brasil, deve ter se acostumado a ver a pessoa ir às redes sociais gritar que o outro não é cristão. Não, não é cristão, esse comportamento não é cristão, como se o comportamento de fazer na rede social berrar impropérios contra o outro fosse muito cristão, né? Então eu quero que o outro seja, mas eu não estou percebendo que eu não estou fazendo nada para ajudar isso também, né? Quando, na verdade, se nós procuramos mudar, nós encontramos, às vezes, a ressonância no outro, né? Quem já não teve uma experiência, eu uso sempre o trânsito, que é um grande palco de conflitos, né? Quem já não teve experiência de no trânsito, foi feito alguma coisa errada, ou via sem dar seta, fechou um outro carro, uma moto, e vê que o outro já veio todo agressivo para o lado, você abre o vidro, puxa, me desculpa, por favor, eu não vi, e o outro se transforma e muda, e às vezes dá um sorriso, tem pessoa que não, às vezes o dia dela ele continua, ele te xinga, tudo e vai embora, né? Mas quantos não vêm com aquela cara de transtorno e ele encontra em você um comportamento tranquilo, apaziguador, ele muda um sorriso, tudo bem, toma cuidado e tal. Aí você, maravilha, né? Então, por quê? Porque eu saí daquela posição de confronto, né? Eu parei de lutar contra leis eternas, contra a chamada vontade divina, né? Como que eu faço isso? Eu consigo fazer isso trabalhando intimamente, porque senão meu ego vai falar assim, peraí, você vai deixar o cara falar isso? Não, para aí, deixa ele encostar aqui e fala umas verdades para ele. É isso que o mundo vai querer que faça. E eu posso falar, não, eu não vou fazer isso, né? Aqui, só continuando, e a gente já analisa junto, José, todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela, né? Como ser digno da paz? Como ser digno? É trabalhando por ela, né? Não é rogando, ficar ajoelhado, né, em santuários, durante horas a fio, fazendo promessas e orando a Deus e não trabalhar
pela paz do planeta. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Aqui, ó, situações contraditórias, que muitas vezes nós queremos manter, viu? Está achando que é só com o vizinho? Dá uma olhadinha lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, né? Dá uma olhadinha nas redes, às vezes no WhatsApp mesmo, tá? Se você tem um amigo que você está querendo provocar ele, olha lá. Se de manhã você não posta lá, bom dia, Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso, e aí você descobre, por exemplo, que o cara votou num candidato que não era o seu, e você vai lá e fala assim, não, quem vota nesse cara é pior do que ele, seu corrupto, ladrão, mas para que assim os irmãos tenham consciência do que é que a gente faz, A gente dá um bom dia, a gente pede que Deus abençoe, depois a gente vai lá e ataca o outro. Contraditório, é querer que o ódio, né, more no mesmo apartamento ali junto com a tranquilidade. Não vai morar junto. Não reside, ou é outro. Quando um entra, o outro sai. Né? José. Não, perfeito, Maurício, perfeito. A atitude, de novo, né? Voltamos ao mesmo ponto, a atitude que a gente tem. Nós queremos uma coisa e fazemos o oposto. Como você vai querer concluir aquilo que você deseja se você trabalha no sentido contrário? Né? Você não vai já. É uma loucura, né? Você fazer isso. Né? É típico de uma mente doentia. Como é que você deseja algo e faz de outra forma? E aí vem essa questão aqui que o Emmanuel coloca, que as pessoas rogam a fé, que a fé lhes aprove a ociosidade, né? No campo da necessária preparação espiritual. Em vez de se preparar espiritualmente, quer ficar, né, à toa sem fazer nada e quer que o Deus, Jesus, né, todos, o mundo, né, todo o mundo espiritual faça por nós o que nós não fazemos. Então ficamos desejando, nós ficamos orando a Deus, né, para que algo aconteça, né, pedindo a paz no planeta, e estamos aí nos matando, nos agredindo, fazendo tudo o que é contrário ao que nós desejamos. É uma loucura. Uhum. É perfeito. E quando você falava, inclusive, até anteriormente, eu me lembrava, né, quando é perguntado assim aos espíritos, né, e eu acho que aí pode ser o primeiro passo, o início, né, desse cultivo da paz, que é desse controle íntimo, essa interpretação íntima. Eu me lembro, por exemplo, quando perguntaram aos espíritos como que Jesus entendia, né, o que seria a caridade, e aí os espíritos respondem, né, benevolência, indulgência, né, e perdão, é aquele sentimento de bondade, de carinho, né, indulgência para com os erros alheios, né? Com as diferenças alheias. Eu acredito que indulgência também ela está muito relativa ao respeito, em deixar o outro ser da maneira que ele é, né? Entender que tem diferença, e o perdão dos pecados, né? Porque seria a mesma coisa que nós queremos para nós e que nós devemos treinar para com os outros, né? Mas o outro não quer, o outro, ele quer o meu mal, né? Vamos orar por eles e vamos ser benevolentes, indulgentes, e se achamos que fomos ofendidos, né, vamos perdoar. Aí eu pego a palavra, né, e eu separo ela em 3 áreas que eu posso ir treinando, exercitando. Cultivo é trabalho, cultivo é exercício, cultivo é processo. Se eu consigo, então, pegar
algo, por exemplo, como a caridade, entender que ela é necessária para a paz, e eu sei que a caridade ela pode ser traduzida em benevolência, indulgência e perdão, eu posso começar a cultivar cada sementinha em separado, né? Olha, eu tenho que ser mais indulgente, né? Nossa, e isso é comigo, viu, José? Eu estou falando aqui para os irmãos, mas isso é comigo. Eu sou intransigente por natureza. Eu tenho me controlado muito, eu tenho melhorado bastante, mas eu sou intransigente, né? E eu sempre lembro, eu falo, nossa, eu preciso ser mais indulgente, eu tenho que entender, né, que existe uma diferença, que as pessoas são diferentes, tem até um certo ponto eu posso cobrar, além disso eu não devo cobrar, porque é próprio da natureza da pessoa, né? A benevolência ela é mais fácil porque ela pode ser fingida também, então durante um tempo a gente finge, mas mesmo fingindo acaba sendo exercícios que vão levar a uma prática depois natural, né? Então a gente consegue fazer. E o perdão, ele está, nossa, os nossos amigos palestrantes, oradores, escritores, né, falam muito a respeito. Então a gente vê que é um trabalho constante de a cada momento, né, quando a gente acha que chegou lá, a gente tem uma falhazinha, tem que voltar para trás, fazer de novo e tal, mas acaba valendo a pena, porque a gente percebe que as coisas vão se tornando mais tranquilas, né? E é interessante a gente chegar no ponto. Hoje eu estava falando com um amigo, José, ele falou que a gente está na curva descendente, nós já estamos quase lá embaixo na parábola, né? Toda, assim, se for comparar o tempo. Né? E é interessante você ver como que você era quando você estava na curva ascendente, todas as barbaridades que você fazia, e depois como você foi mudando e perceber como isso tornou sua vida melhor, tornou sua vida mais tranquila também, né? Então você vê a compensação, não precisa ser na vida futura, ser compensação na vida atual, né? Você fala, poxa, a vida melhorou. Pois não. Não, é na vida presente, né? Você tem que ver. Vida presente. Se eu fosse daquele jeito que eu era quando eu tinha 25, 30 anos, talvez eu tivesse uma vida atormentada por demais, talvez já tivesse até ficado para trás, a vida tivesse sido encurtada, né? Tivesse terminado. Né? Mas se olha, você fala, pô, já teve um benefício, então por que não fazer melhor? Não é? Continuando, José, você quer fazer algum comentário sobre essa parte? Não, podemos continuar, mas achei assim, muito interessante você falar nessa questão da caridade, você dividir entre benevolência, indulgência, perdão. Você consegue, você dividindo, fica mais fácil, né, de você conseguir as coisas. Né? Ser indulgente, eu acho que é o primeiro passo para você perdoar depois, porque você, né, começa a relevar algumas coisas e aí você, né, vai, né, se desvencilhando de alguns aspectos do seu ego, da sua vaidade, e com isso vai ficando mais fácil você conseguir o perdão. É verdade. E aproveitando as que você falou, é assim, eu acredito que a gente fazendo esse exercício, nós passamos num dado momento, isso sem hipocrisia, falando com sinceridade a esses irmãos que estão nos acompanhando hoje. Você percebe que as pessoas são mais importantes do que algumas coisas por qual a gente dava muita importância. As pessoas que moram conosco são mais importantes do que um piso limpo, não que a gente tenha, que não deva pedir que as pessoas conservem, contribuam, colaborem. As pessoas são mais importantes do que 10 minutos de atraso, que a gente às vezes deixa a gente doido, olhando no relógio, a pessoa atrasou. As pessoas são mais importantes do que um evento que a gente realizou e a pessoa não pôde comparecer, né? Se você chamou é porque ela era importante, se ela não pôde comparecer, é porque ela teve algum problema. E você começa a analisar isso e vê assim, fala assim, poxa, né? Antigamente, se a pessoa deixasse a toalha fora do lugar que deveria deixar, eu ficaria bravo. Hoje em dia eu não dou importância para isso. A meia ficou ali no chão, eu cato e coloco no cesto, eu não preciso chamar o outro lá onde ele está para vir colocar. Né? Então a gente começa a dar esse. E isso traz paz.
isso traz paz, né? Porque isso afasta da vida da gente a situação de conflito, né? Então, de fato, é interessante, né? Continuando, para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante, né? Então a gente olha e fala assim, nossa, mas todo mundo diz que quer a paz, mas não trabalha para isso. O que significa? Que se a pessoa conseguisse colocar assim de uma maneira linear, numa linha, onde ela tivesse num ponto, ela ia olhar lá para frente e falar, nossa, mas a paz está muito distante. Até eu chegar lá está muito longe. Outro dia eu estava falando sobre essa questão, que sempre que fala assim, Jesus é um modelo, aí as pessoas falam, mas Jesus é Jesus, nós estamos muito longe de Jesus, né? E aí um irmão espiritual, que, assim, eu estava ali acompanhando, eu não tinha notado a presença dele ainda, José, e eu tenho certeza que não é de autoria dele, provavelmente algum autor encarnado já falou isso, ele disse, não é distante, ela seria distante se ela fosse uma progressão em escala linear, mas não é. Ela, num dado momento, no seu despertar da consciência, ela deixa de ser aritmética e se torna geométrica. Então, você dá um salto grande em busca do padrão que é Jesus. É esse salto que é exigido a boa vontade dos homens na Terra, né? Que a gente sabe que assim, paz, como que é? Paz aos homens de boa vontade, ou alguma coisa assim invertida, que dá esse sentido, né? Então, essa questão, ela depende do quê? Da boa vontade, é materializar. A partir do momento que materializa num determinado ponto, um insight, uma faísca luminosa, a sua consciência se abre. E aí você não vai caminhar naquela régua por todo o espaço, não, você dá o salto, você vai lá adiante. A progressão geométrica, eu achei muito interessante isso, porque a gente vê que as coisas são assim, né? Tanto é que a lei do progresso fala que o espírito, após atingir um determinado grau de desenvolvimento, ele não volta para trás, ele não regride, não é? Isso para a gente assim, dá uma consciência, uma vontade de continuar fazendo muito grande. Né? Exato. Sabe o que você me fez lembrar, Maurício? Que essa questão é a questão do despertar. O despertar não é linear, como você falou, é um momento que, de repente, você percebe, pô, entendi, caiu a ficha, né? E aí eu me lembro justamente daquela passagem de Jesus que ele faz o cego enxergar, né? Então, nós todos estamos de olhos fechados. O que falta fazer? Abrir os olhos. Né? Então, naquela passagem, Jesus faz o cego enxergar e é uma forma, né, simbólica também para que a gente entenda que tudo que nós precisamos fazer é o esforço mínimo de abrir os olhos. Né? E a partir do momento que nós temos o preparo, nós estamos preparados para tomar essa ação de abrir os olhos, pronto. Nós conseguimos dar esse salto que você se referiu. Né? É muito bacana. É isso que você me fez lembrar dessa passagem, eu acho que também cabe muito bem aqui. É fantástico, né? Eu vou continuar, então, José, eu vou fazer de agora até o final, que eu tenho 2 parágrafos só aqui, aí a gente comenta, né, que o tempo as lições são tão boas que a gente vai falando. Se tivesse, mas é que a gente acabava alugando e tomando o tempo dos irmãos que nos acompanham, né? Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício, né? Ou seja, a paz é merecidamente o resultado daquela busca, né, que foi feita, a construção que foi realizada por cada um, né? Então, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem,
sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes, que o José acabou de falar, inclusive, aqui, né? Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior. Conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe aperfeiçoar, aplicar-se, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial, a paz é um bem celestial, é um bem divino, volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Por que que ela é um bem celestial, que está escrito aqui? Porque ela é de posse daqueles espíritos que atingiram a condição celestial ou que compreenderam essa condição e estão trabalhando por ela. Então, a paz é uma construção íntima, o mundo pode estar desabando lá fora. A pessoa que construiu ela dentro de si, na intimidade, ela se mantém em paz. E quem cultiva a paz pode ofertar a paz. Um jardineiro que não cultive rosas não pode ofertar rosas. Um jardineiro que não cultive lírios, não pode ofertar lírios, né? Então, para ofertar a paz, é necessário cultivar a paz. Por isso, Jesus, quando ele diz assim, eu vos dou a minha paz, é aquela que ele cultivou. E que nós vamos encontrar em todo o relato do Evangelho quando se fala de Jesus. É de maneira assim, muito clara, muito presente essa lição. E o convite de Emmanuel é que cada um de nós, cultivando, seremos os portadores da paz. Que coisa melhor do que ser o portador da paz, né? De tê-la dentro de si, não tem coisa, acho que melhor, né? José? Maravilhoso, Maurício. Achei excelente essa sua última colocação, falando do jardineiro aí. É exatamente isso. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? A gente dá aquilo que a gente tem. Seja bom ou seja ruim, né? A gente dá aquilo que a gente tem, né? E aí voltamos aí na indulgência, né? Porque se por acaso aquilo que nós recebemos não foi a melhor coisa que a gente esperava do outro, poxa, sejamos indulgentes, ele está dando o que ele tem, né? O que ele tem dentro de si, é o melhor que ele tem para esse momento. E mesmo nós damos o melhor que nós temos, tá? E pode ser que o melhor que nós temos hoje não seja tão bom assim. Então vamos buscar, progredir, melhorar, né? Mas vamos também ser indulgentes com os outros irmãos que também estão no mesmo caminho. Nós estamos no mesmo caminho que todos os outros, né? Todos estão buscando uma evolução. Alguns conseguem um pouquinho mais de esclarecimento, né, e tentam fazer um pouco melhor. Outros não, outros ainda vão precisar passar por algumas outras experiências para poder evoluir. Então, vamos ter essa indulgência, vamos ter essa paciência, né? Vamos buscar a paz, o convívio pacífico com todos os irmãos, para que a gente possa, lá na frente, nos encontrar e falar assim, olha, meu irmão, aqui nós estamos aqui de novo juntos, que bom revê-lo, né? Que bom estar aqui contigo, que bom ver o seu progresso, eu também estou feliz que estou aqui, chegamos a esse ponto. Então, nós vamos chegar num momento desse de um grande congraçamento de todos nós, né, da humanidade. Vai ser muito bonito, acredito nisso. Né, mas, por enquanto, vamos pôr o pé no chão aqui, vamos fazer a nossa parte.
E essa nova fase, esse novo patamar evolutivo, que eu também tenho certeza que a humanidade na Terra vai atingir, ela vai proporcionar a transformação do mundo, né? Hoje muitos irmãos colocam até data, né, para a transformação do mundo. A gente não sabe que é assim. Quem lê e fala que depende de trabalho sabe que não tem data fixa, né? É um processo, mas que vai levar a Terra a esse mundo de regeneração. Regeneração em quê? Regeneração no bem, né? Onde os valores espirituais eles passam a ter uma importância maior, né? E dá o primeiro passo, o caminho para que a Terra se torne um mundo feliz, né? Um mundo onde o grupo humano que o habita goze da verdadeira felicidade, né? Então, o caminho está sempre, acho que, bem traçado, bem esquematizado, e é muito bom, porque, assim, ele depende de nós, né? Depende do nosso trabalho. No entanto, eu acho que é sempre interessante lembrar que é importante também que tenhamos fé. Ter fé é o que é? Ter confiança, ter segurança nas palavras de Jesus. Ele não fez esse trabalho todo, essa missão maravilhosa dele próprio, né? Trazer o evangelho para nós inutilmente. Então, é necessário que haja essa compreensão da grandiosidade, do valor dessa missão, né, de Jesus nos trazendo a lei de Deus, nos trazendo a verdadeira palavra de Deus, e confiar, ter fé que isso realmente acontece. E aí eu gosto sempre de recobrar que assim é necessária a fé e é necessária as obras em direção da fé que nos levam a esse progresso, a esse desenvolvimento, né? Chegamos ao final do nosso tempo disponível, né? Eu vou pedir que você faça a prece de encerramento, José, né? E já me despeço dos nossos irmãos aqui, desejo a todos um bom restante de semana, né? Mais um mês do ano que se encerra, e continuamos nos meses seguintes, né? Nós estamos na lição 65, nós temos 180 lições desse livro Vinha de Luz para estudar. Então, meu boa noite a todos, que Jesus nos abençoe a todos. José? Ok. Muito bem, amigos. Então, vamos fazer, nesse momento, o nosso encerramento com uma oração em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, uma vez mais, agradecemos ao Pai, nosso Criador, por este momento que nos proporciona de estarmos aqui neste plano terreno, participando dessa grande obra de amor que Ele preparou para nós com todo o seu amor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo convívio com os nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre os nossos familiares, sobre todos nós. Que o Senhor continue derramando bênçãos também sobre todos aqueles que necessitam, que precisam de um auxílio, por todo o nosso planeta. Nós sabemos que existem conflitos e que esses conflitos vão nos levar, de algum modo, à paz. Nas palavras de Jesus Cristo, vamos terminar esta oração, né, lembrando das suas palavras. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Que a paz do Cristo esteja conosco em todos os momentos. Meu muito obrigado, boa noite, Maurício, boa noite a todos os que nos acompanharam em mais um SEAC no Ar.